Então, olha só. Agora, vou criar um novo projetinho que vai ser... Ó. Arquivo, novo projeto. Vai ser a aplicaçãozinha para ordenar os números. A gente trabalhou esse exemplo em sala e para alguns pode não ter ficado clara aquela lógica que eu apresentei. Então eu vou discutir a lógica e refazer o programinha aqui gravando, comentando inclusive. Atenção especial, gente, que esse enunciado, o problema dele não é técnica, não é ferramenta, não é a linguagem de programação. O diferencial dele é a lógica empregada para resolver o problema. É a lógica. Não é a ferramenta. Comando de entrada e saída. Não tem nada diferente dos dois exercícios anteriores que eu estava trabalhando aqui, exemplo. Que é comando de entrada, comando de saída e variável. Tem teste condicional. Mas não tem nada de absurdo. O diferencial ali é a lógica. E aí é importante a gente trabalhar a lógica de programação. Como é que a gente vai trabalhar a lógica? Hoje eu vou passar um exercício aqui para vocês fazerem aqui um pouquinho, que eu acho ele importante, para vocês perceberem o quanto é importante estimular o cérebro com problemas de lógica. Tá certo? E tem um livro que eu gosto muito, tem um site que tem alguns desafios de lógica, que é interessante. Pô, cansei de mexer com o programa, o trabalho me deixou estressado. Tem hora que a gente cansa mesmo de ficar mexendo com a ferramenta, com programação, com estudo muito focado no conteúdo que é abordado na disciplina. E aí você pode pegar esses desafios de lógica para brincar, para exercitar o cérebro. Tá? Imagina que o nosso cérebro é muito parecido com um músculo, né? Então, se você não tem um certo preparo e vai jogar futebol com os colegas, você está com a língua no meio toda para fora com 10 minutos. Que você deu uma corrida, um pique que você deu, você está morrendo. Isso é o quê? Falta de preparo. Você não vai aguentar correr mais. E a nossa cabeça, ela também precisa de estímulo, precisa estar trabalhando constantemente. Então, tem algumas coisas que eu recomendo muito. Então, por exemplo, alguns jogos que são estimulantes, né? O xadrez, por exemplo, é um jogo muito interessante. Então é uma diversão, uma brincadeira, quer dizer, você vai fazer uso dela no seu momento de lazer, mas que você não deixe de estar trabalhando o seu cérebro, né? Memória e até mesmo raciocínio lógico. E tem alguns desafios que não são o xadrez, mas são outros jogos, vamos dizer assim, são joguinhos que são divertidos e servem também para fazer essa prática. E eu recomendo fazer isso. Tá? O livro, já vou adiantar, é um livro se eu não me engano, ele é da Campos, 500 algoritmos resolvidos. Eu gosto muito desse livro. Aqui, a Introdução à Programação, 500... Abri até o link do extra aqui. Eu não sei quanto que ele custa, tá? Eu acredito que na biblioteca existem alguns exemplares desse livro. É esse aqui mesmo. Ele é muito bom porque ele trabalha problemas de lógica. Ele não vai ficar muito apegado à linguagem de programação A ou B. Ele vai ficar apegado à lógica. E isso é o mais importante. A ferramenta, você vai ratear um pouquinho, mas na hora que você pega o fio, né, da meada ali, você vai embora. A entrada é assim, saída é assim, um comando especial ou outro é assim, assado, acabou. Aí você tem que fazer o quê? Usar esses comandos para implementar alguma lógica. E essa lógica, você tem que desenvolver essa capacidade de construir soluções, que são os algoritmos, que independem da linguagem. Tá? Então esse livro trabalha alguns exemplos, são alguns muito divertidos, de lógica, problemas de lógica. Ele é um tipo do livro que é interessante ler capa a capa. Alguns livros técnicos são livros que você vai ler um capítulo, outro, vai ter o livro na sua mesa para uma referência, mas não é um livro que você vai ler capa a capa, essas bíblias, né? Você não vai ler ele capa a capa. Você vai pontualmente, quando tiver necessidade, você tem uma fonte de informação, uma referência. Esse livrinho aqui não, já é um livrinho, você lê ele de capa a capa. Tá? Então aqui, ó, tá R$70 e poucos. Eu não sei se comprando diretamente com a editora, a gente pode, né, até olhar, um grupo tiver interesse de adquirir. Esse é um livro muito bom. Só que você vai ler, você pode comprar, usar e vender semestre que vem para a próxima turma, né, se você não quiser ter ele. Eu tenho ele por ser professor e gosto demais. Tá certo? Sempre indico para meus alunos que é um livro muito bom. Tá certo? Ele é da editora Campos. Mas vocês podem pesquisar valores de preços aí, né? Quanto que ele está custando. Mas é um livro que vale a pena. Tá? Às vezes um livro técnico, que é de referência, ele tem validade. Né? Porque a tecnologia avança, aquele livro ali está trabalhando a versão 1.0 e saiu a 2.0. Esse livrinho aqui, ele não tem validade. Tá? Ele é um livro que
perene no sentido do conteúdo que ele trabalha, ele vai ser útil ao longo de muito tempo. Tá? Mas ele é mais importante para quem está aprendendo a programar, isso é fato. Muito interessante, recomendo. Tá, então vamos trabalhar o exemplo aí de ordenar os números, né? Lembra quando criar nome de projeto, tá, gente? Não utilize caractere especial, nem espaço, cedilha, tio, tá? Isso pode gerar alguns conflitos. Então, quando você criar nome de projeto, nome de arquivo fonte, opte por caracteres simples, sem caracteres especial, tá certo? Tem algumas situações que até é permitido, mas uma boa prática é não usar, para não ter problema. Você não tem que preocupar qual que é a situação que pode e que não pode. Tá, então vou criar o projetinho de ordenação. Lembrando, eu sempre vou escrever meu código dentro do main. Não apaga as outras chaves, pelo amor de Deus. Tá? Eu não domino claramente o que algumas linhas de código aqui representam, ainda que vou dominar, mas eu não posso apagá-las. Não é porque eu não entendo que eu posso apagá-las, não. Tá. Então, olha só, gente, vamos pensar no problema. De novo, vou segmentar ele em etapas. Eu quero ordenar 3 números. Bom, se eu vou ordenar 3 números, eu preciso de ter 3 números. O usuário vai me fornecer 3 números. Então, se o usuário vai me fornecer, vamos pensar, esse programa tem que ter entrada, ele tem um processamento e tem uma saída. Não é isso? A entrada vai ser o quê? Receber esses dados do meu usuário. Até mesmo numa avaliação, gente, eu não vou. A avaliação ela não é 880. O programa funciona, o programa não funciona. Eu vou avaliar até que ponto você foi na construção do programa. Entrada de dados, gente, ninguém pode errar nunca. Entrada de dados. Eu preciso do dado tal. Eu vou pegar, criar as variáveis e fazer as entradas. Então, olha só. Isso é uma informação muito importante. Você nunca vai zerar uma questão se você sabe fazer entrada de dados. E ninguém, pelo amor de Deus, não pode errar a entrada de dados. É criar a variável e fazer a entradinha. Acabou. Certo? Então, primeiro, é importante segmentar para facilitar. É importante segmentar porque isso já te garante começar a organizar a sua mente ali para começar a trabalhar também, para você não ficar desesperado. Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Nunca, de antemão, eu sei como vou resolver um algoritmo. Como é que eu vou resolver um programa, ou dar uma solução para um determinado problema. Eu sei como é que eu vou fazer a entrada de dados, para poder ter o dado para começar a pensar no problema. Então vamos lá, eu quero ordenar 3 números, eu tenho que ter os 3 números. Como vão ser números inteiros, nós vamos colocar 3 variáveis inteiras. Então eu vou ter, vamos pôr aqui, no 1, no 2, no 3, tá? Comentáriozinho, pra gente não perder o hábito. Declaração de variáveis. 3 caixinhas. Criei as caixinhas. Eu vou ter entrada de dados? Vou. Então eu tenho que ter aquela famigerada minha do scanner, né? Conferir lá, tá ali, alegria, mas tá errado. E ele já sublinha, isso que é bom. Ele já vai te corrigindo, ele parece a minha sogra, o NetBeans, né? Comentando tudo que você fala, tá isso aí, entendeu? Ele já vai meio que falando. Vou comentar muito, tá gravando, né? Mas diferente da minha sogra, isso aqui tem uma utilidade, né? Então vamos lá. Então, beleza, eu tenho entrada, eu fiz a linha famigerada do scanner para poder receber os dados e vou implementar de fato as entradas. Então vou fazer saída e entrada para poder dar a mensagem para o usuário e logo depois capturar o dado que o usuário vai fornecer, para não ficar aquele negócio perdido. Então eu vou ter o system out println, digite um número, e aí vou fazer o seguinte, vou ter o num1 recebe entrada ponto next int, certo?
Então isso aqui é o quê? Comentando, ó, vou alinhar direitinho, não vai deixando o código, sabe? Perdendo o fio da meada, não. Enquanto está aqui na mesma estrutura, eu não vou tirar o alinhamento. Estão vendo que todos estão na mesma posição, assim, né? Em termos de coluna. À medida que eu tenho um bloco que vai ser conteúdo de uma outra estrutura, eu dou um tab ou dou alguns espaços para que ele fique alinhado. Tem até a tecla de atalho aqui para alinhar, o colega estava comentando ontem aí, né? É Ctrl Alt F ou Ctrl Shift F? Acho que é Ctrl Shift, Ctrl Alt F. Vamos ver aqui, ó. Vou avacalhar. Ctrl Shift F. Não, é Ctrl F. Né, também não. Não lembro. Alt Shift F. É, Alt Shift F. Viu que eu dei a alinhadinha? Então sempre que você for escrevendo o código, vai usar esse comando. Alt Shift. Vamos pôr um comentário aqui para ninguém esquecer. Como é que é? Alt mais Shift mais F. Para alinhar. Indentação de código, mas vou pôr para alinhar o código. Gente, se alguém me entregar numa prova prática, num exercício, num trabalho, um código que não tiver alinhado, ele não vai tirar 0 não, mas perde ponto por causa disso. Tá certo? Fica difícil até para corrigir. Aí eu vou fazer essa tecla, um Alt Shift F e vou tirar ponto seu. É isso mesmo. Tá certo? Você criar o hábito de construir o seu código já alinhado, facilita a sua visualização, onde os blocos iniciam e terminam. Se você não faz isso, fica difícil você avaliar e identificar problemas. Então tá, isso aqui já vai ser importante para a entrada de dados, não é isso? E agora, essa linha aqui, ela já vai ser o quê? As duas linhas, tá? Que eu dou a mensagem e recebo o dado, mas eu posso acumular as duas, porque elas têm uma mesma função, né? Uma vai dar a mensagem, a outra vai receber o dado. Mas qual que é o objetivo geral dessas duas linhas? Receber um dado do usuário. Não é isso? Então eu não preciso ter um comentário por linha. Às vezes eu tenho blocos de linhas que vão ter uma função. Receber dados do usuário. E da mesma forma eu vou aproveitar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e fazer para num 2 e para num 3. Seguindo aquela prática de executar o meu programa à medida que eu vou construindo blocos, então eu tenho um bloco de entrada, concordo? Criei as variáveis, defini aquela linha lá da entrada famigerada, criei 3 blocos para solicitar ao usuário que digite 3 valores e armazenar esses 3 valores em variáveis. Se tudo estiver bem, eu vou digitar um número, 10, 20, 30, o programa encerra, mas com sucesso. Tudo indica que, até o ponto que eu fiz, eu consegui criar 3 variáveis, receber esses valores para essas variáveis do usuário, armazenando nessas variáveis. Eu teria, então, 3 variáveis com valores. Agora eu quero colocar esses valores em ordem crescente. Então, agora eu tenho o processamento, que é ordenar. Tá certo? Aí agora entra a parte de lógica. Geralmente, entrada e saída não tem muito trabalho, não. Aumentar a informação, aumentar dado, diminuir dado, mas saída é exibir, entrada é recapturar do usuário o dado. O processamento é o que vai dar mais trabalho, porque é aqui que vai entrar a lógica. Aqui que vai entrar a sua técnica para solucionar o problema. Até então, é ferramenta, né? É linguagem. É o comando para receber um dado do usuário. A técnica que eu discuti aqui foi a técnica do bolha. Qual que é a lógica? A lógica é, dado que eu tenha 3 números, então vamos supor um exemplo aqui, comentado, para a gente não perder aqui. Suponha que eu tenho 3 valores, então eu vou ter aqui, ó, 3, 5 e 8. Qual que é a ideia? Se eu quero colocar em ordem, esse aqui já está ordenado. 3, 16 e 8. Se eu quero ordenar, qual que é a lógica do bolha? Eu tenho 3 números. Eu vou fazer uma comparação com os 2 primeiros. Então eu vou comparar o número que está em cima com o número que está embaixo. Se porventura o número que está em cima tiver um valor
maior do que o que está embaixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar. Eu vou trocar um pelo outro. Então vamos supor aqui situações das variáveis. Eu tenho aqui num 1, num 2, que são as variáveis que eu criei aqui no meu programa, e num 3. Então se eu identificar que a variável num 1 tem um número maior que num 2, eu tenho que trocar, porque o número menor tem que estar sempre em cima. Então eu faço uma comparação só do primeiro parzinho. Então olha só. Então eu vou fazer a comparação. Como é que eu faço comparação? Como é que eu faço um teste condicional? É o comando if. Tá faltando aí. If, abre e fecha parênteses, e eu já faço o abre e fecha chave. Tá? Porque esse bloco que vai delimitar aquilo que será executado caso o teste da expressão do if seja verdadeiro. É o que vai estar no bloco entre chaves. Então eu tenho que abrir e tenho que fechar, que é o bloco que é determinado pelo teste condicional. Tá certo? Então olha só, comentário, teste condicional. O que eu vou testar aqui, gente? Eu quero verificar se o num1 tem um número maior que o num2. Como é que eu vou fazer isso? Se o num1 é maior que o num2. O teste é simples assim. Se isso for verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma troca. Então vou pôr um comentáriozinho aqui. Troca. E aí lembra, detalhe importante, para trocar eu tenho que ter uma variável auxiliar. E se eu tiver uma variável A, uma variável B, aí eu consigo representar esse exemplo aqui. Ó. Se eu tiver uma variável A que armazena 10, e eu tenho uma variável B que armazena 20. Aí a gente pensa assim, opa, beleza, tranquilo, vamos trocar os valores? É muito simples. Eu falo que A recebe B e que B recebe A. Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? A recebe B. Se o A vai receber o valor de B, quer dizer que A que valia 10 passa a valer quanto? 20. E B recebe A. B vai receber o valor de A. O valor de A é quanto? 20. Eu perdi o 10. Eu não posso fazer assim. Se eu quero substituir o valor entre duas variáveis, eu obrigatoriamente tenho que ter uma variável auxiliar. E como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu falo que a auxiliar recebe o valor da variável A. Então a auxiliar vai receber quanto? O 10. Não é isso? A variável A recebe o valor de B. E B recebe o valor de auxiliar. Vamos executar mentalmente. Então a primeira linha seria essa. A auxiliar recebeu A. Então a auxiliar recebeu 10, como eu representei ali em cima. A recebeu B. Então A, que valia 10, passou a receber o valor de B, que é 20. Então A passou a valer 20. E B, por fim, recebeu o valor auxiliar. Foi o valor antigo de A que eu guardei em algum lugar para poder usar. Então B recebeu auxiliar. Quanto que vale o auxiliar? E o B recebeu ele. Aí, de fato, eu troquei o valor entre A e B. Então, como é que eu vou representar a troca aqui no teste condicional? Eu quero trocar o valor de num1 pelo de num2. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, criar a variável auxiliar, que ela ainda não existe. Posso ir lá em cima para ficar organizadinho. Crio a variável auxiliar. Foi uma variável que surgiu da necessidade da minha técnica de processamento. Então, por isso que eu criei essa variável nesse momento, durante a construção do meu código. Então, eu vou fazer o seguinte. A variável auxiliar vai receber num1. Num1 recebe num2. E, por fim, num2 recebe auxiliar. Fiz a troca de um valor para o outro. Então, meu primeiro teste é se o valor que está aqui em num1 é maior do que o num2. Nesse meu caso aqui não é. Vamos pegar o pior cenário que eu teria, que seria um conjunto desordenado. Depois a gente avalia para outros cenários. O conjunto desordenado seria 20, 16, 8. É o pior, porque ele está decrescente e eu quero crescente. Então o pior cenário, ele está ordenado de maneira decrescente. É o cenário onde eu vou ter que fazer mais organização, vamos dizer assim. Tá, então nesse caso, iria entrar o teste. Eu vou apagar esse bloco aqui, que vocês já entenderam essa lógica. A gente está gerando um videozinho, qualquer coisa volta no vídeo aí e olha de novo essa explicação. Vamos entender o cenário. Supondo que o usuário tenha digitado esses valores, tá certo? Aí eu vou executar esse bloco condicional. O que vai acontecer? Vai entrar ou não nesse bloco condicional?
Vai entrar. Por que vai entrar? Porque a expressão aqui dentro vai ser verdadeira. Num 1 é maior que num 2. Se é verdadeiro, eu executo o bloco entre chaves do if. O que eu vou executar? Trocar um valor pelo outro, que é o que essas três linhas vão fazer. Então, trocar um valor pelo outro vai ficar como? Vai ficar 16 e 20. Não é isso que vai acontecer? Vamos fazer melhor. Seria o segundo passo aqui, ó. 16, 20 e 8. Tá ordenado? Ainda não. Eu executei um passo da lógica. O próximo passo seria o quê? Eu tenho que comparar, a lógica do bolha é sempre comparar os pares, do início ao fim. Então eu comparei o primeiro par, se precisou, no caso precisou, e eu ordenei. Agora eu tenho que comparar o segundo par. Eu comparei os dois primeiros elementos, agora eu pego o segundo e o terceiro. E se eu tivesse mais elementos, eu ia seguir essa lógica. Então agora eu vou comparar quem? Num 2 com num 3. Se num 2 tem um valor maior que num 3. Então eu vou fazer um teste aqui, ó. Se num 2 tem valor maior que num 3. Se isso acontecer, o que eu tenho que fazer, gente? Trocar. Vou aproveitar um trecho aqui com algumas modificações, que agora é num 2 e num 3. Então, se isso aqui for verdadeiro, se essa expressão for verdadeira, eu troco o valor de num 1 pelo valor de num 2 pelo valor de num 3. Então, se eu vou trocar, como é que vai ficar o próximo passo? Vai ficar 16, 8 e 20. Tá ordenado? Não tá. Por que não está ordenado ainda? Eu tenho os dois primeiros elementos aqui. Então eu vou voltar lá em cima e fazer um teste novamente. Eu vou repetir esse bloco. Ó. Eu vou fazer o teste de novo de num 1 e num 2. Se tiver, eu troco. Então eu simplesmente vou copiar e colar esse primeiro bloco. Entendeu? Copiei e colei. Que aí vai acontecer o seguinte, ele vai fazer o teste aqui. Se tiver maior em cima, o que ele vai fazer? Trocar. E aí vai ter um último passo que vai ficar 8, 16 e por fim 20. Nesse caso, ele ordena com esses três testes. O que eu tenho que fazer agora é simular outros cenários de valores para ver se essa estrutura vai ordenar. Mas espera aí, se ele vai ordenar, ele vai garantir que vai estar no 1, no 2, no 3, na ordem certinha, não é? Como é que eu vou fazer então a minha saída de dados? Como é que eu vou fazer a saída? Eu vou ter que exibir alguma coisa. Se eu, com a minha lógica, garantir que no 1, no 2, no 3 vão ter os valores em ordem crescente, basta exibir no 1, no 2 e no 3 nessa ordem. Porque o que eu vou fazer é alterar os valores entre as variáveis para garantir que no 1, no 2 e no 3 tenham os valores em ordem crescente. Tá? Não descobrir qualquer um para definir como eu vou exibir a variável. Se eu vou exibir num 2, depois num 3, depois num 1. Eu mudo o valor na variável para exibir no 1, no 2, no 3. Então, uma técnica. Você poderia usar outra técnica para solucionar o problema. Então, eu vou dar o system out println no 1, num 2 e num 3. 3. Vamos salvar e executar isso aqui. Vamos simular com o cenário ali primeiro de teste, que foi 8, 16 e 20. Vou pôr 8. Ah, desculpa. Já foi. Vou pôr aqui. Na verdade, eu já inseri ordenado e ele exibiu ordenado, né? Mas vamos pegar um outro cenário aqui, ó. Que é desordenado, 20, ou ordenado de maneira decrescente. 16 e 8. 8, 16 e 20. Vamos pegar outro cenário de valor. Você tem que testar para garantir que sua lógica está resolvendo o problema. Vamos pôr 8, 12 e 2. Então não é em ordem decrescente. Ele está desordenado, mas não necessariamente ele está decrescente. 2, 8 e 12. Então se a gente simular outros cenários, para 3 números, 3 blocos de teste vão resolver. Agora, e para 4 números, 3 blocos de teste resolvem? Eu não sei. Vocês vão tentar fazer agora para mim, ordenar 4 números usando essa lógica. Primeira coisa que eu tenho que fazer, entrada de dados. A saída
usa essa lógica. Então a sua saída vai ser o quê? Exibir no 1, no 2, no 3 e no 4. E agora você vai ter que criar blocos para testar os pares, só que, a dica, só 3 testes não vão resolver. De cara, a primeira passada eu tenho 1 e 2, 2 e 3, né, no 1 e no 2, no 2 e no 3, e no 3 e no 4. Para uma passada eu já tenho 3 testes. Para eu fazer uma segunda passada, pode ser que eu vou ter mais 3 ou mais 2, não sei. Quantos vão ser necessários para resolver qualquer situação? Mas sempre com testes condicionais que comparam apenas 2 valores. A questão é, quantos testes eu vou precisar para resolver o problema? E aí vocês vão ter que ir testando. Entenderam a lógica? Entenderam o enunciado? Vocês vão tentar fazer isso aí agora para mim. Eu vou dar um pause no vídeo e daqui a pouco eu mostro a solução para A4.